noite, boa noite. Boa noite, Mara. Seja bem-vinda. Você está ouvindo? Quem for entrando aí, diz se está ouvindo, que eu vou convidar aqui outras pessoas. Boa noite, Marlene. Vocês estão ouvindo? Dá sim um feedback, dá um positivo. Sim, Cileuda, estou ouvindo. Por favor. Todo tempo tu és tão amor. Ok, estão ouvindo? Som e imagem ok? Boa noite, pessoal! Cuidadora Josi, seja bem-vinda. Marilene, seja bem-vinda. Mara, seja bem-vinda. Gente, vamos mandar essa live, ó, para uma amiga sua, para um familiar que está passando por a dificuldade de cuidar de um idoso com Alzheimer, para aquela pessoa que você conhece e que está precisando aprender, ter um direcionamento assertivo. Manda essa live, porque essa live é para ela, tá? Tatiana, boa noite, seja bem-vinda. Eu resolvi fazer essa live hoje porque tem muita gente nova chegando aqui no meu Instagram. Sejam todos bem-vindos, tá? Eu estou muito feliz com o engajamento de vocês. E também, gente, a maioria das pessoas que estão chegando são familiares. Ou cuida do esposo, ou de uma irmã, ou da mãe, ou do tio, ou do pai. E muita gente com dificuldade, muita gente passando pela dificuldade da síndrome do pôr do sol. Por isso que eu resolvi fazer essa live. E eu gostaria muito que vocês interagissem, dessem um joinha, clicassem no coração, compartilhassem, nesse aviãozinho aí compartilhasse, porque é importante para o Instagram divulgar para mais pessoas. Essa live vai ficar salva, tá, no feed. Então, posteriormente, você pode estar lá encontrando lá no meu feed para você aprender muito mais. Deixa eu ver aqui se eu consigo mandar para... Bom, compartilhei já com o maior número de pessoas, tá? Quem tiver aí, manda para mais 5 pessoas, tá? Você mandando para mais 5 pessoas e uma pessoa entrando, já será muito bem-vinda. Cuidadora Rosiana, seja bem-vinda. Boa noite, seja bem-vinda, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, vou me apresentar. Não sei se quem tá aqui, todo mundo já me conhece, mas olha só. Eu sou Cileuda Santos, sou cuidadora de idosos há 30 anos, tenho 47 anos, sou cearense e há quase 7 anos moro em São Paulo. Foi quando eu tive a virada de chave para começar a estudar sobre o Alzheimer, porque foi aonde eu tive o meu primeiro contato para cuidar de um idoso com Alzheimer. E eu senti essa dificuldade e por isso eu comecei a estudar mais a fundo, fazer cursos, especializações, e hoje eu cuido apenas de idosos com Alzheimer.
Eu treino cuidadora, sou mentora, tenho uma especialização voltada para pessoas que cuidam de um idoso com Alzheimer, seja cuidador profissional ou cuidador familiar, não importa. O direcionamento que eu deixo lá na especialização é para se tornar mais leve diante das especificidades e da dificuldade que é cuidar de um idoso com Alzheimer. Não é fácil, eu não romantizo, mas pode ser leve e eu te ajudo a tornar mais leve. Então, tenho e-books no qual direciono você e estou aqui sempre disposta a ensinar, a direcionar, seja qual for o motivo, seja qual for a sua dificuldade, no direct, no WhatsApp, é só chamar que eu sempre estou direcionando vocês, tá? Recentemente eu fiz um mega aulão com a Dani Oliver falando sobre posicionamento profissional para cuidar de idosos com Alzheimer e também sobre a sobrecarga do cuidar. Ficou 4 horas de aula muito top, no qual nós viramos a chavinha de vários cuidadores, inclusive tem cuidadora que fez aqui nessa live. E é sobre isso, gente. Eu estou sempre disposta, quando eu tenho um tempinho, vir aqui para falar com vocês, para ensinar vocês, para direcionar vocês. Maria João Dantas entrou, seja bem-vinda, boa noite. Porque eu sei o quanto é difícil, o quanto é desafiador cuidar de um idoso com Alzheimer. E quando você não tem um entendimento que ali é uma doença, que tudo que ele vai apresentar ali não é a pessoa, não é o idoso, não é a idosa, não é birra, não é macriação, são reflexo da doença de Alzheimer. Porque é uma doença neurodegenerativa e progressiva que afeta a memória, afeta o seu pensamento, o seu fazer, a forma como ela direciona a sua cognição. Então vai afetar a sua fala, seu pensamento, seu deambular, seu raciocínio. Então tudo isso é afetado por essa doença. Então não ache que é birra, não ache que é macriação, não ache que é mimimi, que é uma pessoa grossa, mal educada, porque não é. Gratidão por compartilhar seu conhecimento conosco. Eu tenho sempre um enorme prazer, porque, gente, eu cuido, tá? Eu sou mão na massa, então só quem cuida é quem sabe da dificuldade que é. E eu sei que muitas famílias e muitas cuidadoras vivem nesse dilema de cuidar sem ter um direcionamento, sem ter uma base. Então, tudo que eu coloco em prática e dá certo, eu venho aqui e ensino para vocês, tá? E aí eu vi nessa necessidade de estar aí falando com vocês mais de perto. Então, eu não sou alguém que ouviu falar, que assistiu na aula de não sei de quem, do especialista tal, que está ensinando para vocês. Não. Quem ensina para vocês é uma cuidadora que estuda, que tem uma especialização e se tornou especialista em cuidar de idosos com Alzheimer. Em cuidar mão na massa do dia a dia. Eu não me aprofundo na ciência, nas especificidades da ciência, porque para isso já tem os cientistas. Eu me aprofundo do dia a dia, de cuidar, de acolher, de estar ali, se fazendo presente e fazer aquele idoso sentir que ele não está sozinho. Esse é o meu papel, então é cuidadora que faz e ensina para você o que ela faz, tá? E aí, mediante essas pessoas que estão chegando, vivendo esses desafios na dinâmica do cuidar, eu decidi vir aqui hoje falar principalmente dos desafios. Gente, é desafiador, é devastador. Crislane, minha linda, seja bem-vinda. Boa noite pra você, tá? Parabéns pela live, foi excelente a que você fez, tá? Ontem à noite, não é isso? Ficou maravilhosa. Eu tava no plantão, assisti pouquinho, mas eu sei que ficou gravada, depois eu vou lá assistir novamente, tá? Ilka Aspinola, eu acho que é assim. Seja bem-vinda, tá? Boa noite. Carmen, boa noite. Boa noite, maravilhosa. Obrigada. Você que é maravilhosa, uma estrela. Temos uma cuidadora estrela, gente. É a Crislane. E aí, gente, a demência do Alzheimer. O que é o Alzheimer? É uma doença neurodegenerativa, progressiva, que, de fato, né, danifica a vida do idoso. Que deixa comprometido o seu raciocínio, seus movimentos, seu falar, sua deglutição, seu deambular, e isso é progressivo, ou seja, não tem cura.
só vai piorando a cada dia, tá bom? E mediante isso aparecem os desafios para nós cuidadoras, porque, gente, Alzheimer não é o fim. Não é porque a pessoa foi diagnosticada com Alzheimer que ela vai morrer amanhã, daqui a um mês, 2 semanas, 3 meses, 1 ano, 5 anos. Eu conheço idosos que estão com 10 anos com a demência, com Alzheimer. Conheço idosos que tem 14 anos que está ali, que a filha está cuidando da mãe com Alzheimer. Biliane Cristina, seja bem-vinda. Ai meu Deus, que nome difícil. Deixa eu colocar o óculos, né? Porque a pessoa aqui... Liliane Cristina, que nome diferente, tá? Seja bem-vinda, tá? E aí, gente, junto com essa doença prolongada, vem os desafios. Como eu falei, não é porque teve o diagnóstico do Alzheimer que ela vai morrer. Não é o fim. Nós precisamos adaptar um novo contexto. Nós precisamos entender a contextualidade do Alzheimer. Nós precisamos entender as fases que o idoso vai passando ali dia após dia. Nós precisamos estar nessa dinâmica. E quando eu falo nós, é uma rede, tá? Uma rede cuidadora, família, profissionais da área da saúde, terapeuta, físio, fono, médico, enfermeiro e a cuidadora e a família. Todo mundo precisa estar em consonância para poder conseguir prestar um serviço de excelência, para poder prestar uma vida mais digna, para dar uma condição melhor para aquele idoso, para fazer com que ele tenha dignidade ali conforme vai evoluindo a doença do Alzheimer. Cuidadora Suna, boa noite, seja bem-vinda. E aí, gente, Alzheimer e demência. Auxiliador é a mesma coisa? Veja só, demência é uma causa do Alzheimer, ou seja, todas as pessoas que têm Alzheimer, que são diagnosticadas, vão ter demência em algum momento, que é onde o idoso perde suas capacidades de fazer o que nós, normal, fazemos, que é tomar um banho, nossa higiene, se alimentar, preparar um almoço, o café da manhã, sair na rua, ele perde, tá? Ele fica totalmente dependente de uma pessoa, então ele já está demenciado, tá? Então, demência é causada pelo Alzheimer. E aí, gente, quem está acometido por essa doença progressiva e devastadora, porque, gente, Alzheimer apaga a memória, destrói vidas. A pessoa com Alzheimer está tendo a sua vida, sua história apagada. Qual suplemento posso dar para o Alzheimer? Olha, eu não consigo te ajudar nesse sentido, tá? Eu não tenho... como que eu posso falar? Eu não tenho autonomia, eu não sou formada na área específica da saúde aonde eu posso te direcionar. E o que acontece? Nem toda medicação para todo mundo, gente, é igual. Então, eu prefiro não falar dessa parte, não dizer, ó, dá isso ou aquilo outro. Por quê? É o médico quem precisa fazer isso. Porque as coisas mudam. Com a evolução da doença, alguns suplementos que ela toma hoje, daqui a 1 ano, por exemplo, pode não surtir mais efeito, precisa ser mudado. Então, a melhor coisa é você levar no neuro, no geriatra, vai fazer os exames e depender do que ela está precisando, da deficiência dessas proteínas que ela precisa, aí desse suplemento, o médico vai estar passando o suplemento certo, tá bom? Aqui é mão na massa, eu ensino você a cuidar, tá bom? E aí, gente, conforme essa progressão, vem também os desafios, que são muitos, são diários, são cotidianos, que mudam a cada dia, a cada momento é uma nova fase, é uma nova descoberta, é uma nova dificuldade, e assim é a dinâmica do Alzheimer. Então, quem tem um ente, ok, tá bom, meu amor? Gama Junice, imagina, no que eu puder ajudar, eu ajudo, tá bom? E aí, gente, o que acontece? As famílias não estão preparadas, ninguém está preparado. Agora eu falo por mim, tá? Além de eu ser cuidadora profissional, a minha mãe, quando eu fui lá, ela mora no Ceará, que eu vi como ela vinha apresentando os declínios dela através de chamada de vídeo, a minha irmã falando, e aí você não está preparada para ver um ente querido seu ser diagnosticado com Alzheimer,
porque é uma doença devastadora, é uma doença que destrói famílias, é uma doença que apaga histórias. Então, o idoso vai se apagando, desaparecendo, e isso é muito triste. Então, as famílias não estão preparadas nem psicologicamente, e nem estruturalmente, e nem financeiramente, porque cuidar de idoso com Alzheimer é muito caro, tá? Medicação é caro, os profissionais são caros para atender, devido à especificidade que o idoso, que o idoso demanda para você estar ali cuidando. E aí, gente, com o decorrer do tempo, com a evolução da doença, os desafios se multiplicam. Jacira, minha linda, seja bem-vinda, saudade de você, boa noite. Silva de A Cristina, seja bem-vinda, boa noite. E os desafios começam logo no início, gente, porque vai ficar, sabe, aquela... Principalmente se a família não for bem estruturada, e quem vai cuidar? Não, cuida você que já mora com ela. Ah, cuida você é quem vive com ela. Eu sou casada, tenho filhos, tenho família, não tenho tempo. Doquinha Rosa, seja bem-vinda. Silvana Cristina, boa noite. Aí o que acontece, gente? Quando a família não é bem estruturada, quando não tem esses laços de afetividade, quando cada um tem os seus compromissos, acaba ficando ainda pior. Porque todos vão achar que um específico é quem deve cuidar. Mas calma, tá? O que vocês precisam fazer é se juntar para se tornar uma rede de apoio e juntos poder cuidar. Porque é longo o processo e vai demandar de carinho, afeto, atenção. Vai ter estresse, não é lindeza, não é fácil, não é boniteza. Vai ter o estresse, sim. Fala alguma coisa a respeito do sono. Sim, vou falar. E nesse contexto, gente, as famílias precisam sentar e decidir como é que vai ser, tá? Eu ensino isso na minha especialização. Quem vai responder a partir dali por contas de banco, por organizar a casa, organizar no sentido de fazer compra, fazer pagamentos, os funcionários da casa, quem é que vai fazer o pagamento? Quem é que vai responder para contratar cuidadoras? Quem é que vai responder no caso da cuidadora precisar levar esse idoso no PS? A quem é que ela vai chamar? As famílias precisam ter isso bem clarificado, além da dor do Alzheimer. Então é difícil, mas quando se tem esse contexto ali, essa base forte e sólida, o cuidado se torna mais leve, porque eles podem estruturar e estar contratando aí cuidadoras. E eu falo para vocês, gente, estudem sobre o Alzheimer. Não vá cuidar de um idoso com Alzheimer se você não sabe sobre a doença, se você não sabe as técnicas, se você não entende sobre o processo de evolução da doença, tá? Bia, boa noite, seja bem-vinda. Lida Silva, seja bem-vinda. E por que eu falo isso? Porque é desgastante, é desafiador, e se você não souber sobre o Alzheimer, para você entender as técnicas certas, para você agir em cada momento, você vai bater de frente, você vai tornar um contexto insuportável, você não vai proporcionar qualidade de vida mediante o seu cuidado para aquele idoso e, consequentemente, para a família. Então, estudem sobre a doença para vocês poderem prestar um serviço de excelência, personalizado e profissionalizado, tá? Quando eu decidi me especializar, foi justamente para isso. Porque eu percebi, gente, que as famílias ficam mais adoecidas do que os idosos que são ali diagnosticados. Porque é difícil. Eles não aceitam, e muitos não aceitam por questão social, muitos não aceitam porque, nossa, imagina, minha mãe com Alzheimer, não, ela era uma pessoa viajada, dinâmica, não parava, vivia fazendo inglês, espanhol. Não, eu não aceito. E essa não aceitação, ela evolui mais rápido porque não tem um atendimento especializado, não tem um médico acompanhando para passar as medicações que hoje usam para diminuir a aceleração, a progressão do Alzheimer. Então, quanto mais você demorar a aceitar, mais difícil se torna o cuidado. E nós, enquanto cuidadoras especialistas, o nosso papel também é chamar a família e explicar que ela é uma doença e precisa de apoio, precisa de cuidado e precisa que eles de fato sentem e decidam como é que vai ser prestado esse serviço dali em diante.
As maiores dificuldades que aparecem para mim aqui no Instagram, com as minhas alunas, no WhatsApp, é sobre banho, alimentação e sono. E a síndrome do pôr do sol. Então, o banho e a síndrome do pôr do sol ganha de todos, tá? Porque realmente é desafiador. Anne, técnica e enfermagem entrou. Seja bem-vinda, boa noite. A Dada Fernanda entrou. Boa noite, Fernanda. E aí, gente, por que é que isso acontece? Olha só. O idoso, quando tem Alzheimer, quando ele é diagnosticado com Alzheimer, lembra que eu falei que ele perde a sua cognição do que é certo e do que é errado, perde suas referências, ele fica ali sem saber de nada. É você quem vai direcionar. E os primeiros sintomas, ele vai ficar confuso, ele vai ver coisas que não existem, ele vai ter alucinações, ele vai dizer que alguém roubou ele vai ver formiga no chão, na parede, vai ver coisas que não existem, vai perguntar para pessoas que já morreram, entes queridos, pai, mãe, marido, filhos, e como é que nós devemos fazer? Se nós chegar para o idoso e falar que aquilo não existe, que ele não tem bicho ali, que não tem ninguém na casa, que não tem insetos ali, que a pessoa já morreu, que a mãe já morreu, que o filho já morreu, que a irmã já morreu, vai se desenvolver ali gatilhos para agressividade, irritabilidade e choro e tristeza, podendo ter ali também depressão. Então olha como isso é complicado, gente. Por quê, gente? Porque ele não tem mais a cognição. Ele perdeu, então você vai falar isso agora, ele vai ter um impacto de raiva, porque se ele está falando que ele está mentindo, se não tem insetos, se não tem ninguém na casa, ele vai achar que você está falando que ele está mentindo e está endoidando. Então a melhor coisa que nós devemos fazer é acolher esse idoso. Chega perto, pega na mão, faz ele saber que ele não está sozinho. Calma, Dona Maria, eu tô aqui com a senhora. Fica tranquila, ó. Vamos lá, vamos ver quem tá ali. Eu vou ajudar a senhora a encontrar quem tá aqui na sua casa. Ah, tem bicho, tem formiga. Pega uma vassoura e vamos varrer aqui, vamos tirar esses insetos. Quando pergunta pelo pai, pela mãe, alguém que já morreu. Boa noite, Adevânia, seja bem-vinda, minha linda, minha aluna da especialização. Você vai falar o seguinte, olha, tá viajando, volta amanhã. Ah, saiu, foi no mercado fazer compra, porque daqui a pouquinho, gente, ele vai esquecer. Ah, eu quero minha mãe, e o impacto que você tem, e agora, o que eu faço? Não, ó, tá viajando. Nossa, ela foi fazer compra, volta daqui a pouco, tá bom? Vamos ficar tranquilo esperando? É assim que nós vamos fazer para acolher, para amparar. Por quê? Daqui a pouquinho ele esquece. Daqui a pouco ele esquece que perguntou. E se ele perguntar 10 vezes, você vai dizer 10 vezes em formatos diferentes o que está acontecendo. Então não fale que já morreu, porque vai gerar gatilho para isso que eu falei. Agressividade, irritabilidade, choro, depressão, surtos e tudo isso, gente, fica um contexto insuportável, tá? Rodolfo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Anne. É fácil fazer isso, Cileda, porque ficam batendo na mesma tecla e você fica ali falando que não tem, que não tem. Se você for falar que não tem, aí sim vai ficar difícil mesmo. Faz do jeito que eu tô falando, entra no universo deles, acolhe, faz ele se sentir que tem alguém ali que está acreditando nele, porque ele vai sentir confiança em você. Olha, o idoso com Alzheimer, gente, ele tem medo. Tem medos assim que ele fica tremendo, principalmente quando se apresenta a síndrome do pôr do sol, que ele chama que quer ir para casa, por quê? Nem sempre é uma casa, é um lugar físico, tá? Pode ser casa porque remete pai e mãe remete o quê? Segurança. Então, acolha esse idoso, chega perto, pega na mão, diz que está ali junto, que quando for amanhã vocês vão para casa, olha, fica calmo, lá não tem ninguém, mas amanhã nós vamos. Tá bom, então, daqui a pouco nós vamos, eu vou chamar seu filho para vir pegar nós. E mesmo assim ela insiste, quer ir para casa. E olha, quer ir para casa. Você vai falar, olha, nós estamos aqui porque na sua casa apagou a luz, acabou, tá sem luz. E já vai escurecer. Olha, acabou o gás, então não tem como fazer comida, vamos ficar aqui hoje, amanhã nós vamos. E com persistência, gente, não é um sintoma que vai embora assim de uma hora para outra, isso demora, tá?
E aí, gente, vocês pegam uma sacolinha, uma bolsa, colocam dentro alguns pertences, vamos, eu vou levar a senhora em casa. Desce no hall, dá uma volta na casa, entra num cômodo, sai no outro, dá uma volta ali, se for rua, tranquila, no quarteirão, na pracinha, depois retorna para casa e pronto, chegamos na sua casa. E a pessoa vai achar que realmente chegou na casa que ela queria ir. Mas se você for bater de frente, mas a senhora está em casa, aqui é a sua casa, você não lembra? Mas você mora aqui, não tem outra casa. Gente, ele vai ficar irritado, agressivo. Eu falo isso porque acontece. E eu passei também por isso recentemente com a minha mãe. Quando ela cisma no final da tarde para ir para casa, e seu pai vai chegar, a porta está fechada, quem já viu, uma hora décima, dona de casa nas casas, ela falava desse jeito. Eu pegava ela, íamos na estradinha dar uma volta e retornávamos. Quando ela avistava a casa de longe, ela, ó, minha casa ali. Eu falei, que bom que nós encontramos, então vamos para casa. E, gente, é isso, é entrar naquele universo do idoso. É você pensar fora da casinha, para ele tá tudo certo. Lucilene, boa noite, seja bem-vinda. Suna, que legal, é isso aí, gente. Gente, vai clicando aí nesse coraçãozinho, no aviãozinho, vai mandando aí pras pessoas, clica nesse coraçãozinho pro Instagram entregar para mais pessoas. Novas que entrou, boa noite. E aí, gente, essa síndrome do pôr do sol deixa o idoso fora da casinha, fora do contexto. E quando ele fica aéreo, irritado, ele fica totalmente perdido, desnorteado. E quando você der essa voltinha que eu falei, quando você chegar, apresenta de novo a casa para o idoso. A Devânia colocou exatamente assim, vamos tratar o Alzheimer com leveza, exatamente. Fácil não é a Devânia, mas é possível. Porque, gente, o idoso ele fica perdido, ele fica desconectado. Então apresenta para ele, ó, a casa, aqui é a cozinha, geladeira com água, aqui é seu quarto, ó, sua cama, apresenta coisas, objetos dele que ele tem afeto, tipo uma coberta, um pijama, um porta-retrato no criado mudo, hoje não pode mais falar criado mudo, né? Na mesinha de cabeceira. Apresenta para ele o banheiro. Ó, aqui é o banheiro. Vamos lá, eu vou ajudar você no banheiro. É com essas palavras de acolhida, gente. Eu não tô falando nada que... imagina isso é besteira, gente. Não é besteira. É a pura verdade. Porque o idoso, ele desaprendeu. Ele desaprendeu, ele desconhece as pessoas, desconhece a casa, desconhece os filhos, desconhece tudo. E você precisa fazer essa apresentação. Para que ele se encontre, para que ele se ache, tá? Dificuldade. Regis, cuidado, seja bem-vinda. Cuidadora, seja bem-vinda. Jacira, boa noite, lindona. Vilma, seja bem-vinda, boa noite. As maiores dificuldades que eu recebo é essa síndrome do pôr do sol, que as pessoas ficam sem saber o que fazer. Quando ele está fora da casinha, vendo insetos, vendo pessoas, coisas fora do lugar, também é bem difícil. E uma outra dificuldade é o banho. Eu acredito que todas as pessoas já tiveram dificuldade em dar um banho no idoso com Alzheimer, porque é desafiador, é difícil você conseguir. E chega uma fase, gente, tem dia que é tranquilo, tem dia que, nossa, prepara o banho, chama ele, começa a tirar a roupa, vamos ficar limpa, cheirosa, daqui a pouco nós vamos passear, com licença, olha só que roupa linda que eu escolhi, chama ele até para escolher também e você consegue ali rapidinho dar o banho. Mas tem dias que você passa 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas tentando dar o banho e você não vai conseguir. E tá tudo certo. Fernanda Torres, seja bem-vinda. Luciana Macielda entrou também. Boa noite, sejam bem-vindas. Fernanda, sejam bem-vindos. Olha só, Fernandes, seja bem-vindo. E aí, gente, se você não conseguir dar um banho naquele dia, não tem problema. Um banho não vai fazer o idoso ficar pior. Não vai impactar na saúde dele. Um dia sem banho. Já uma medicação, se você não ministrar, vai ter impacto sim. Então, nós precisamos ter esse entendimento para
Se nesse dia for impossível, você vai deixar o idoso nervoso, estressado, irritado, agressivo, cansado. Gente, ele fica tão cansado ali naquele processo de você tentar dar banho que ele fica com uma pulsação forte mesmo, a pressão sobe, ele fica sudorético, ele fica fora da casinha mesmo. Então, olha só, quando você usa as técnicas para você chamar para tomar banho e não consegue, não tem problema você ficar um dia sem ministrar o banho. No outro dia você consegue. Então faça uma rotina que seja de acordo com o andar do dia a dia desse idoso e coloque o banho na parte da manhã. Eu sempre oriento as cuidadoras e os familiares a ministrar o banho na parte da manhã, porque é uma hora que o idoso ainda não passou pelo estresse do dia a dia. O estresse de barulho, sabe, barulhos externos, carros buzinando, portas batendo, assovios, gritos, cachorro latindo, campainha tocando, telefone tocando, TV, pessoas falando alto. Tudo isso gera um estresse para o idoso com Alzheimer. Idoso com Alzheimer, o que ele gosta é de um ambiente silencioso, calmo, tranquilo. Então, se ele acorda de manhã e ainda não passou por esse estresse, vai ser mais fácil você conseguir ministrar o banho nessa hora, tá? Lembrando que se o idoso tiver com fezes, não tem outro jeito, você vai precisar dar banho. Nem que você comece a dar um banho nele ali com roupa e tudo. Chama ele para ajudar você a fazer uma arrumada no banheiro, para ver aquela torneira que está quebrada, para ver aquele vaso que não funciona. Chama ele para te ajudar. Apresenta cores fortes que vai tirar ele ali daquele do não, 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 não. Coloca uma música leve. Fala que vão sair para o shopping para comer uma pizza, mas que só vai se tomar banho porque o filho está vindo. Ele gosta de alguém, mas tem vergonha. Por exemplo, se é uma idosa, olha, seu primo tá vindo aqui, vai dar banho na senhora, vamos logo tomar banho. Quando ele chegar, nós já estamos na frente. Já pensou? Ele vem aqui para colocar a mão na senhora, não é legal. Vamos, eu te ajudo. E assim também com o homem. Então, quando nós vamos usando isso, gente, nós não estamos mentindo. Nós não estamos coagindo, nós estamos usando as técnicas para fazer com que ele tome banho. Mas é como falei, não conseguiu um dia, não tem problema, tá tudo certo. Com exceção de se tiver fezes. A fezes é inegociável, vai com banho, começa a banhar com roupa e tudo, e tira aquilo e lava e descarta aquilo. Por quê? Idoso com fezes é infecção urinária. Infecção urinária vai parar onde? No PS. Vai parar no PS, vai ser o quê? Antibiótico. E o contexto de PS para idoso com Alzheimer não é nada legal. Eu já tive essa experiência e falo para vocês. É desafiador. Porque quando ele está com infecção, gente, ele já tem alucinação. E quando ele está, redobra essas alucinações. Então ele fica realmente fora da casinha mais ainda. Então tudo que nós puder fazer para amenizar, para acolher, para estar ali próximo desse idoso, ajudando ele, passando confiança para que ele não tenha medo, melhor será para a evolução do processo de cuidar. Luciana, senhora, boa noite, boa noite, boa noite. Cuidadora Alessandra entrou, Hilda entrou. Boa noite, pessoal. Há uma outra dificuldade que eu escuto muito, no sentido do sono. E o sono, gente, é desafiador. Porque se você é cuidadora ou familiar que cuida ali dia após dias, plantão de 24, plantão de 48, ou todos os dias noite, você concorda que se você não descansar nem um pouquinho, você vai ficar sobrecarregado, vai ficar cansado, vai adoecer mentalmente, adoecer psicologicamente e vai ficar aquela pessoa que daqui a pouco quem está doente é você. E aí o que acontece? Eu aconselho todos a fazerem a higiene do sono e é super possível. Só que só funciona se todos que cuidam desse idoso cooperar. Porque não adianta só eu, que por exemplo faço um atendimento à noite, eu fazer. Não vai funcionar, porque não tem como. Não se a cuidadora, se ela só atende durante o dia, 36 horas, por exemplo, por 36, ou 12 por 36, só ela fizer também não vai funcionar, porque não dá certo.
Porque a higiene do sono precisa ser um contexto de acompanhamento e mudanças de hábito, tá? Então, deve ter um horário, faça uma rotina para esse idoso, que todos precisam ter essa rotina impecável. Claro, vai ter dias que você não vai conseguir fazer alguma coisa e tá tudo certo, essa será a exceção, mas a regra é manter essa rotina. Horário de levantar, horário do banho, horário da medicação, horário do banho de sol, horário do café, o horário dele ficar tranquilo ali também descansando, da terapia, da estimulação cognitiva, do almoço, do lanche e principalmente dos cochilos durante o dia. Não deixa o seu idoso, gente, você atende o dia, por exemplo. Ele tá dormindo, eu vou deixar ele dormir o dia todinho, que aí eu fico tranquila, de boa. Você sabe, né, que à noite ele não vai dormir. E assim, vários dias, porque o sono, ele proporciona qualidade de vida. E a hora certa de dormir é à noite. Claro que o idoso já perdeu o seu relógio biológico, tá? Então ele não vai saber a hora certa de deitar, de acordar, de levantar, de comer. É você quem vai direcionar. Silva colocou: por isso eu aceito 12 por 36 todas as noites, nem pensar. Exatamente, isso é desgastante, tá? E aí você vai precisar fazer toda essa rotina do sono, essa higiene do sono, para eliminar cafeína, para eliminar remédios, medicação que tenham, né, cafeína também, exemplo, Coca-Cola, café, alimentos pesados antes de dormir, não é bom, é sempre bom evitar. A última refeição ser antes das 18 horas, podendo ofertar só um chazinho ali antes dele ir para a cama, um chazinho morno. Retirar, depois das 18 horas, TV, tela, pessoas falando alto, eliminar principalmente essa questão de sonos longos durante o dia. Então, após o almoço, deixa o idoso descansar ali por 1h30 no máximo, tá? No máximo. Não é o idoso dormir toda hora, ficar sonolento toda hora e você deixar ele dormir. Faça terapia com ele, faça estimulação cognitiva, faz um passeio, interage com ele, coloca música para ele ouvir, faz joguinho, passeia com ele. Para quê? Para que realmente, com o tempo, você adequar o sono dele e ele ficar dormindo durante a noite. Nós sabemos que nem todos os idosos com Alzheimer vão dormir a noite inteira, ele vai acordar em um momento. Nós precisamos fazer tudo de novo para ele entender que precisa voltar para a cama e dormir. Ele vai entender? Não. É você quem vai proporcionar isso, tá? Então, com essa higiene do sono, é possível você eliminar as coisas que deixam ele mais ativo e, principalmente a partir das 16 horas, pegar mais leve na alimentação, na ingesta de líquidos, na tela, em barulho, evitar tudo isso, porque vai deixar ele mais calmo, com isso vai ficando mais sonolento e ali vai ser a hora dele ir pro leito entre 20 e 22 horas, tá? Antes de ir por leito, oferta uma xicrinha de chá morno, faz a higiene oral do idoso, troca fralda, ele muito bem aquecido. O quarto, um ambiente, gente, que não é uma luz na cara do idoso, não é totalmente no escuro. Tem que ser um quarto gostoso, sabe? Um ambiente gostoso, silencioso, com a luz ambiente, para você proporcionar isso. Silvia, ele acordou 3 horas da manhã, pronto, não dorme mais. Acordou 2 horas e tá surtado, não dorme mais. Lembra que eu falei que ele não tem mais o relógio biológico? Ele não sabe que ali é de madrugada e ele precisa voltar a dormir? Não, é você quem vai direcionar. Tira ele, leva no banheiro, troca as suas roupas se tiver suja, oferta um chazinho, gente, o chá, eu não abro mão do chá, tá? Um chazinho morno e fala, vamos tomar um chá porque tá na hora de dormir. Ele vai falar, tá na hora de nós ir dormir. Porque ele não entende que é a hora de voltar para a cama e você vai agir como se ele estivesse indo dormir naquela hora. Isso é uma forma de deixar ele mais tranquilo, mais calmo e você sempre do lado da pessoa, do lado do idoso, ofertando essa confiança, tá bom? E isso são longos dias, por isso que eu falei, você não consegue fazer uma higiene do sono você sozinha. Porque a cuidadora vai deixar ele dormir demais, vai ofertar comida pesada demais, cafeínas, um dia sonolento ele dormindo, quando é à noite ele vai ficar irritado e elétrico.
Então nós precisamos, gente, fazer com que o idoso com Alzheimer durma bem. Porque esse contexto de dormir deixa ele mais calmo. Sabemos que tem idosos que realmente não dormem de jeito nenhum, mas nós não podemos desistir, tá? Precisamos sempre estar fazendo algo para amenizar esse impacto, porque aí ele vai conseguir se acalmar mais. E tem medicação que com a interação tira essa concentração ali de nós estar fazendo e dá certo, porque vai deixar ele muito ativo. Tem medicação que tem um efeito ali que deixa ele com efeito rebote, ao invés de acalmar, vai deixar ele mais elétrico. E também tem medicação que deixa o idoso rebaixado, deixa o idoso sonolento demais o dia inteiro, a noite inteira também, só que ele não se aquieta. E isso corre o risco dele cair, se machucar, quebrar um osso. Então tudo isso nós precisamos estar olhando, observando, passar para a família para ajustar a medicação. Então medicação costuma deixar o idoso com Alzheimer, principalmente a quetiapina, tá? Deixa ele sonolento e com isso facilita quedas, porque ele não se aquieta para dormir. Ele vai ficar sem ter o controle do corpo e das pernas, e força nas pernas, ele vai cair, vai quebrar um osso, vai parar no PS e ele pode nem voltar. Olha como é difícil, olha como é complexo cuidar de um idoso com Alzheimer, tá? É por isso que eu ensino muito sobre posicionamento profissional. Você que cuida de um idoso com Alzheimer não pode aceitar adentrar num atendimento e aceitar ali ganhar 150, 200 reais por noite, gente, porque é desgastante. Você vai adoecer, porque é um atendimento que existe mão de obra qualificada, posicionamento profissional, qualificação, porque vocês precisam entender que esse idoso precisa de tempo integral de você. Se você der um pisco, der um cochilo, esse idoso vai cair, vai se machucar. Então, como é que você vai ficar trabalhando noites e noites acordada e não ganhar bem? E você precisa sim se posicionar para a família, que você vai prestar um serviço em excelência para eles ficar tranquilos, porque você é uma cuidadora especialista e sabe exatamente o que está fazendo. Eu falei no aulão sobre posicionamento profissional no sentido da inimputabilidade do idoso com Alzheimer. O que é inimputabilidade, Sileuda? Ele não responde pelos seus atos. Então, se você piscar, o idoso vai lá no fogão, deixa uma boca acesa, pega fogo na cortina, pega fogo na casa, pega no prédio, pessoas morrem, quem vai responder? Você. É você que está ali com a incumbência de cuidar daquele idoso. Como é que você foi deixar ele ao léu, vamos dizer assim? Então, pessoal, a nossa responsabilidade de cuidar de um idoso com Alzheimer vai muito além de você medicar, dar um banho, uma alimentação, não. Você é quem vai direcionar a vida desse idoso, você vai proporcionar qualidade de vida e segurança sua, do idoso e das pessoas envolto. Por isso que você precisa fazer o familiar entender que o seu fazer profissional ali é diferenciado, que o que você está cobrando para cuidar não é caro, porque você está trazendo segurança e qualidade de vida. Então é muito importante se atentar a cada fato, tá? Gabi Brito, boa noite. Conceição, boa noite. Maria Dalvan, boa noite. Brisa, boa noite. Suna, top. Alzheimer além do óbvio. Somos. Luciana, exatamente. Tatiane. Sileuda, para um profissional da área, qual seria o valor mínimo? Você tem ideia? Olha só. Eu não gosto de falar o valor fechado. Eu falo assim, que uma especialista em Alzheimer, que cuida de idosos com Alzheimer, aqui em São Paulo, dá para ela ganhar entre 7 e 10 mil reais cuidando de idosos com Alzheimer tranquilamente, sem se matar de trabalhar. Por quê? Pensa só assim. Eu fui contratada para cuidar de uma idosa, para acompanhar, auxiliar. Ela toma banho sozinha, consegue entender que vai no vaso dessas roupas, faz suas necessidades, faz sua higiene, veste a roupa, escova o dente, se alimenta, toma banho. Eu só preciso estar lá auxiliando, levando a medicação certinha para ela tomar, para que ela leve a vida dela normal. Ok, 12 horas fazendo esse atendimento. Agora vamos lá.
12 horas você prestando atendimento a um idoso com Alzheimer que está surtado, que não se aquieta, que não se acalma, que não sabe nem ir no banheiro. É você que precisa ficar dizendo, vamos no banheiro, ajudar ele. Ele fala, mas eu já fui. Só que ele não lembra que foi, ele não fez. Que ele vai fazer nas roupas, vai sair passando na parede, no cabelo, nas roupas, vai surtar, vai querer ir embora, não vai dormir, não vai se alimentar. Não. É você que precisa direcionar. E aí, é o mesmo valor? Você acha que vale o mesmo valor? Por exemplo, R$200 para cuidar da que não tem Alzheimer e da que tem Alzheimer. É a mesma coisa? Não é. Sem se contar que o seu psicologicamente vai adoecer também. O seu psicológico não aguenta muitos anos fazendo isso. Você vai ficar sobrecarregada, você não vai cuidar da sua vida, da sua família, dos seus filhos, porque você mentalmente vai ficar estressada, sobrecarregada, cansada. E tudo isso, gente, gera um contexto de você realmente parar, estudar e se especializar e se posicionar diante da família. Então, façam essa análise, tá? Então, por isso que eu sempre falo, não aceite cuidar de idoso com Alzheimer, fechando atendimento por telefone e a família colocando o preço do seu atendimento. Não. A forma que você cuida é você que vai se posicionar, ofertar os seus serviços e dizer quanto é que você vai cobrar. Aí eu faço uma pergunta, por que é que a família, as pessoas no geral ali daquela residência respeitam, nossa, o doutor vai chegar para fazer a avaliação, nossa, hoje a fono vem, nossa, hoje a físio vem fazer 1 horinha de fisioterapia. E a cuidadora que fica 12 horas ninguém respeita, não dá valor, não valoriza, trata com indiferença, maltrata as cuidadoras, que eu vejo cuidadoras reclamando que na casa não pode nem descansar, se quiser deitar no chão duro, uma cadeira dura, não dão nem água. É porque a cuidadora não assumiu o seu lugar. Cuidadora, assuma o seu lugar no atendimento. Quem não se posiciona é posicionada. Não permita que pessoas mandem no seu salário, falem quanto vão te pagar. Não. Chama você faz uma avaliação do atendimento, oferta os seus cuidados, fala para a família como é que você vai cuidar e no final você vai dar o seu preço, porque você já agregou valor demais ali. Você estudou para isso e você sabe exatamente como transformar aquela realidade. Eu, Cileuda Sanz, transformo vidas cuidando de idosos com Alzheimer. Quando eu transformo a vida do idoso, eu transformo a vida da família e da equipe que cuida também. Então, você que é cuidadora, esse universo de Alzheimer só aumenta. Então, estude sobre a doença. Se prepare para cuidar, porque realmente, de fato, é onde vai fazer a diferença na sua vida profissional. Você tem um desejo para realizar profissionalmente uma casa, um carro, uma viagem, se especialize em Alzheimer e vem ganhar dinheiro cuidando de idosos com Alzheimer para você encurtar esse processo, tá? E eu tenho uma especialização onde eu te ensino um passo a passo, com simulações. Lá tem simulações de o idoso fazendo as necessidades na roupa, passando na parede, nos espelhos, os sustos na madrugada, cuspindo a medicação, como dar banho, saiu e não sabe voltar. Além de como eu ensinar você a conversar com a família, você é uma profissional que tem a capacidade de chamar a família e explicar sobre o Alzheimer, qual é o próximo passo. E tudo isso eu ensino na especialização. Eu tenho alunos aqui, ó. A Cida está aqui. Boa noite, Cida. A Cida está aqui. A Suna está aqui. A Devânia está aqui. Tem muitas pessoas aqui que fizeram a especialização, né? Então, gente, cuidar de idosos com Alzheimer, de fato, não é fácil. E eu não romantizo em nenhum momento. Não, eu faço com que essa vida continue existindo e evoluindo, porque esse é o meu papel enquanto cuidadora. Os desafios eu tenho todos os dias. No meu atendimento, ultimamente, eu tenho muitos desafios, mas eu estou sempre pronta para testar uma nova técnica, uma nova forma de fazer. Então, por exemplo, ontem eu consegui dar banho na minha assistida 18 horas. Tem dias que 3 horas da tarde eu já consigo dar o banho. Ela, de fato, ela não toma banho na parte da manhã de jeito nenhum. Tá? Eu já tentei várias vezes, mas não dá certo. Mas eu desisti? Não.
Então, do jeito que eu consegui dar banho ontem, eu vou conseguir amanhã? Não, amanhã eu não dou banho, só depois? Não sei. Talvez não, talvez sim. O que eu não posso fazer é desistir, tá? Não posso bater de frente, não posso exigir que ela vá. O idoso não é obrigado a nada, nós temos que convencê-lo. E convencê-lo é mostrar os benefícios de fazer, é acolher, fazer ele não ter medo, confiar, fazer ele confiar em você. Meu nariz está entupido, minha voz fica assim, né? Luciana colocou, sem falar que o valor diurno é diferente do valor noturno. Exatamente. Final de semana é diferente e feriado também. A não ser que você pegue um plantão fixo com a família. Você feche para fazer, por exemplo, eu faço 36 por 36, tá? É um atendimento que é meu e eu coloquei uma pessoa para me ajudar. Então, eu tenho uma especificidade a mais porque se a cuidadora não for, é eu que tenho que ir, entendeu? E aí a gente fechou esse valor fixo e tá tudo certo. Então, é você entender, é você propor, é você mudar nas suas horas de trabalho, no seu fazer profissional, na forma que você cuida e a partir daí desse pressuposto você ofertar transformação. Trazer leveza para a família, Gente, família não gosta de problemas, tá? Então, se é uma cuidadora que falta, é fim de semana, eu não vou. É feriado, eu não vou. Ué, a família contrata alguém para nessas datas ele também ir passear. Ele não aguenta mais essa vida. E aí, como é que uma cuidadora chega num feriado, que nem teve o carnaval, muitas dores de cabeça, vai lá e não vai? E aí, o que é que você acha? Fala pra mim. Coloquei aqui nos comentários qual foi a maior dificuldade que você teve cuidando de um idoso com Alzheimer. Para eu ver se eu já passei por essa dificuldade também. Silva colocou, trabalho em duas residências. Não aceito ser maltratada, só tenho a agradecer. Exatamente, isso é posicionamento profissional. Você assumiu o seu lugar de cuidadora. Você não deixa as pessoas dizerem o que você vai fazer e aonde você vai fazer. Não, é você que vai lá e faz o seu fazer profissional de forma realmente que vai interferir ali na qualidade de vida e mudança, né? Vamos transformar as vidas dos idosos cuidando. A Devânia, só façam a especialização, tá? É ótima, completa. Você não vai encontrar o que eu ensino em nenhuma outra especialização, tá? Tá aqui, Cida, ela fez o bom do Alzheimer, lá é muita ciência, cientificidade, mão na massa. É a cuidadora que cuida e ensina pra você como é que dá certo. Não é ninguém que me falou, não. É o que eu faço. Porque eu aplico e dá certo, eu ensino para as minhas alunas. Cida colocou, o seu curso, especialização, sabe, além do óbvio, foi fundamental para que eu pudesse fazer um plantão com excelência. Simples assim. Obrigada, Cida. Nenhum dia é igual, mas com as técnicas certas e paciência sempre dá certo. Exatamente, a Devânia. Tatiana, obrigada. Suna, o banho sem o toque. Não entendi. Você só auxilia ele, a pessoa tomar banho, ela consegue, né? Pode ser, se ela ainda tiver noção de se lavar direitinho, se lavar certinho, tá tudo certo também. A sua mentoria foi de extrema importância. A sua mentoria foi de extrema importância no meu posicionamento profissional. Isso foi um aulão que eu dei. Eu também, ela fez a consultoria comigo. Me transformou. Obrigada por tudo. Imagina, estou aqui para o que você precisar. Ó, Lucilene, outra pessoa da especialização. Mudança de humor, desânimo e falta de apetite. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Quando fala do apetite, nós precisamos sempre estar mudando o cardápio do idoso, fazendo com que ele se alimente. Pode ser pequenas porções, contanto que várias vezes. Quando de fato ele não quer mesmo se alimentar, precisamos do auxílio da medicina. Por quê? O idoso com Alzheimer, gente, ele já perde propriedades muito rápido. Ou seja, tudo que ele come não é absorvido, porque o cérebro está diminuindo. E aí não absorve todos os nutrientes necessários naquilo que ele engole através da comida.
vai perdendo peso, massa óssea muito rápido e às vezes vai precisar de um auxílio médico aí para um suplemento, como foi a pergunta do início, tá? Mas isso somente o médico que vai falar e que vai passar. Minha dificuldade no banho, sem o toque, melhor dizendo. Ah, entendi. Então ele consegue tomar banho sozinho, né? Você não precisa ajudar. É isso, Suna? Você não confia assim que ele vai tomar banho certinho, se lavar certinho, então você tem essa dificuldade. Ver se eu estou certo no meu raciocínio. Mas você pode, Suna, começar de levezinho, sabe, pelo pé? Nossa, olha só, eu vou lavar aqui seu dedinho, sabe, entre os dedos, porque eu tô percebendo que tá precisando. E aí começa com toque levezinho, depois vai subindo pela perna, pedir licença e começa a tirar ele do contexto, tá? Conversando, fazendo pergunta. Eu gosto de fazer pergunta porque força o idoso a responder. Nem que responda nada com nada, não tem importância, tá? Já tive um paciente assim, entendi, Suna. Eu acho que a Suna quis falar é o fato do assistido não aceitar ela tocar nele na hora do banho. Isso é muito comum, não aceitar, tá? É por isso, gente, que nós não podemos chegar no idoso de pôr na mão. Você é estranha, o idoso não te conhece e você chega lá colocando a mão, tirando a roupa, vou tomar banho, tá fedido, tá sujo. O contexto para agressividade, irritabilidade, empurrão, cuspida, puxão de cabelo está plantado aí, tá? Então precisa pedir licença. Se apresenta para o idoso que você cuida todos os dias, porque ele não vai lembrar de você, tá? Se apresenta para ele, fala quem você é, você foi passar um dia alegre com ele, que vocês vão conversar, vão tomar o chá da tarde, vão passear, e aí você vai perguntando, pedindo a aprovação dele, por mais que ele fale nada com nada, e também, gente, pedir licença. Pede licença ao tocar para tirar a roupa, pede licença a tocar para ajudar ele a usar o vaso sanitário, falando que vai ajudar, que vai limpar, que vai proporcionar, que precisa estar ali e está ali para ajudar ele. Pega na mão dele para ele sentir firmeza e confiar em você, isso é muito importante. Minha irmã entrou, mas Maria Socorro. Boa noite, minha irmã. Inaios entrou, gente. Esqueci de trazer meu sorinho, tô entupida. E aí, gente, os desafios do cuidar, eles se apresentam dessa forma. Na hora do banho, tem idoso que está na fase da deglutição ruim, ou seja, a disfagia está difícil, sabe, da deglutição. E aí ele não vai conseguir engolir a medicação. E aquela medicação, ela pode ser macerada, você precisa saber. Tem medicação que não pode ser macerada. Tem medicação que não pode ser ingerida junto com outras. Então você vai precisar fazer um jeito, uma técnica de maceração junto com um Danone, uma fruta, e ele precisa tomar essa medicação, não pode ficar sem tomar. E as dificuldades vêm em formas de, principalmente, da irritabilidade, da agressividade do idoso e da inquietude. Então, quando você está preparada para acolher, para cuidar com amor, carinho e empatia, você consegue, tá? Idoso com Alzheimer precisa desse contexto. Se você não tem paciência, se você não entende sobre a doença, se você não tem compaixão, se compadecer com aquela situação, você dificilmente vai cuidar de um idoso com Alzheimer como deveria cuidar, porque vai se tornar inviável. Já pensou o idoso, você não piscar de olho, gente, é um piscar de olho. Por exemplo, você vai no banheiro bem rápido, quando volta aquele idoso tem feito as necessidades ali no chão. O que é que você vai fazer? Você vai ir contra ele, vai agredir ele, vai falar que ele errou, que ele está de birra com você, que ele foi mal educado? Ele vai falar que não foi ele. E ele simplesmente vai se irritar com você, vai gritar com você, vai empurrar você e você vai ficar ali destruída, vai chorar, vai ficar com raiva. Então a melhor coisa que você precisa fazer, tira o idoso dali, se for preciso levar ele para o banheiro, faça o banho e depois volta e limpa. É simples assim. Ah, mas eu não consigo pegar em fezes, limpar fezes. Não vai cuidar de idoso, tá? É nossa atribuição fazer isso. Então você vai deixar ele evacuado, o chão sujo? Então, cuidadoras, os desafios se apresentam dessa forma.
forma, no dia a dia, no cuidado, na dinâmica, nas interfaces ali do dia a dia, quando a síndrome do pôr se apresenta, do pôr do sol se apresenta, quando essa agressividade, essa negação, essa irritabilidade se apresenta, nós precisamos estar ali para fazer as coisas acontecerem, tá? E as famílias não têm paciência, muitas não têm, muitas cuidadoras também não têm, batem de frente com o idoso e aí fica um contexto insustentável. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Sileuza entrou. Lucilene, paciência é fundamental, porque não é o idoso, sim a doença, exatamente. Independente, muitas pessoas não entendem isso, exatamente. Gente, não é o idoso, tá? É a doença. Carla entrou, boa noite, Carla. Ana Pri entrou. Eu fazia, mas a aceitação dela era zero. Então, Suna, não pode desistir, tem que continuar fazendo. Porque você precisa fazer essa higiene, né? Então, por mais que ela não aceite, você vai precisar fazer. Vendo aqui se mais alguma dúvida, mas eu não estou encontrando, tá? E aí, pessoal, é sobre isso. Tem alguém que tem alguma dúvida em específico? Pode mandar aqui, tá? Que eu respondo. Então, cuidar de idoso com Alzheimer não é fácil. Cuidar de idoso com Alzheimer não é tranquilo. Se alguém ofertar a você um cuidado dizendo, minha mãe é calma, é tranquila, desconfie. Família nunca conta toda a verdade, tá? Família sempre vai encobrir algo. Então, Alzheimer são fases. Então, hoje pode estar bem e amanhã pode estar virada, tá? Pode estar em crise, em surtos. Gente, tem idoso que surta de um jeito que você diz, não, ele está louco. Porque nada vai acolher ele, nada vai estar bom, ele vai jogar as coisas pro ar, vai bater nas paredes, vai agredir você, vai gritar, vai chorar, vai esmurrar, vai ficar cansado de estar fazendo isso, vai ter muito medo e o que você precisa fazer, sai de perto, deixa ele lá, contanto que não tenha nada que vai colocar a vida dele em risco perto dele, objetos cortantes, facas, garfo, fogo ligado, fios pendurados. Certifique-se de que o ambiente que ele vai ficar lá sozinho não vai colocar em risco ele naquele momento. Tá? Espera ele se acalmar um pouco e depois você vai novamente, tá? Muitas das vezes precisamos fazer isso, porque às vezes ele não aceita nem que você fique no mesmo ambiente dele e tá tudo certo, é uma doença. E é sobre isso, gente. Cuidar de idosos com Alzheimer não romantismo não é fácil, é muito difícil e com o passar do tempo você também vai ficando sobrecarregada, vai ficando adoecida. No meu Instagram eu estou vendo muitas filhas cuidando dos pais sozinha, muitas realmente não tem ajuda de ninguém. E isso, gente, daqui a pouco são duas doentes, né? A idosa que tem Alzheimer e a filha que está cuidando. E aí quem vai cuidar? Então peçam socorro, peçam ajuda, não sofram sozinha. Alguma ajuda deve existir, nem que venha da prefeitura, nem que você deixe a sua mãe um dia inteiro no centro-dia, no ILPI que é custeada pelo Estado. Vocês precisam fazer isso, porque senão vocês também vão adoecer. E nós cuidadoras, gente, vamos também fazer uma rotina para nós, tá? Vamos sair do nosso atendimento e deixar o atendimento lá. Vamos cuidar da nossa casa, dos nossos filhos, do nosso marido, de nós da melhor forma possível, porque nós merecemos. Tá? Que a Gisele gosta de um samba, de um pagode, e ela sempre se esbalda. É uma forma dela desopilar do atendimento. Eu gosto de ficar na minha casa, de fazer uma comida gostosa, de vez em quando eu vou no shopping, vou na praia, vou sempre no Ceará visitar minha mãe. É uma forma também de eu estar me cuidando, porque se você ficar só trabalhando direto, você vai adoecer, tá?
E aí, gente, é sobre isso, tá? Quem tiver dúvidas, eu vou deixar essa aula salva no feed. A mudança de fase isso é Silva. A mudança de fase da doença é complicada, mas Minha paciente agora não consegue evacuar. Olha só. Isso vai precisar mudar a alimentação, pode ser alguma medicação, tá? Por si só, chega uma hora que eles não vão mesmo conseguir, vai sair espontaneamente, por isso que a gente insere a fralda, certo? E muito cuidado, quando está lá na fralda, ela vai dar um jeito de se desvencilhar. Ou vai guardar na gaveta, na geladeira, jogar na parede, aonde ela encontrar, ela precisa se livrar daquilo. Então, você vai precisar mudar a alimentação, inserir fibras, frutas como mamão, fibras alimentares que eu não sei se ela consegue deglutir. Então, assim, e não conseguindo, o médico vai ter que tomar uma iniciativa de ministrar alguns desses laxantes aí que são usados, né? Que a gente não pode dar por conta própria, porque de repente dá uma diarreia no idoso. E aí, o que você fez? Você precisa falar, não, eu dei isso, mas não é para ter dado. Então, assim, a gente precisa fazer a massagem, gente, ó, no sentido horário, com a mãozinha, rodeando a barriga, assim, inteira, ó. E essa massagem ajuda muito, tá? Dá bastante líquido, o idoso não gosta de beber líquido, principalmente com Alzheimer. Faz uma jarrinha com fruta saborizada, água saborizada. Pega se ele tiver resistência, sabe garrafa de refrigerante de 1 litro? Pega as garrafas, principalmente transparentes, tá? Coloca pedacinho de morango, pedacinho de limão, pedacinho de abacaxi e uma folhinha de hortelã. E enche de água. Vai ficar uma água saborizada. Você vai dizer pra ele que é refrigerante. Ele não vai saber se é ou se não é. Mas tá na garrafinha e vai ter um gostinho diferente. E aí você vai conseguir ministrar água pra ele, tá? Então, é importante a ingestão de líquido para amolecer essas fezes. A alimentação, mais fibras, mais saladas, mais verduras, frutas que vai ajudar, como mamão, abacate, que são essas leguminosas, né? As leguminosas como castanhas, não sei se ele consegue, né? Mastigar castanha, mas opte por alimentos que vai ajudar a amolecer essas fezes, principalmente a ingestão de líquidos. E, como eu falei, tem medicação que por si só prende, tá bom? Muito boa esse seu aulão, Silena, você é demais. Obrigada, Suna, estou aqui sempre para ajudar vocês, tá? Com muito prazer. E tudo que eu ensino aqui é o que eu faço no meu cotidiano, tá? Eu sempre faço essa massagem, é ótima, na minha atual paciente, para ajudar no funcionamento do intestino, exatamente. Água de ameixa, muito bom, Rose. Você compra a ameixa, né, com lata, e aí você pode até liquidificar a ameixa por si só, sabe? Fazer com tudo ali e bater e dar pra ele. Porque ajuda bastante. Tudo que nós conseguirmos fazer de forma natural para ele evacuar, melhor. Se mesmo assim não conseguir, o médico vai precisar intervir aí com o laxante que eles usam lá para ajudar. Porque, gente, o idoso com Alzheimer que não evacua, quando você vê um idoso quieto, ele sempre levanta e entra e sai, grita, insulta, empurra. Ele pode estar ou com dor, ou com prisão de ventre, ou com sono, ou com fome. Você precisa descobrir que ele não consegue verbalizar o que ele tem para você ajudar. E na maioria das vezes é a necessidade de ir no banheiro. Ele não sabe que precisa ir no banheiro para esvaziar, para fazer ele não sabe, ele desaprendeu. E é nós que vamos estar ali para intervir, para levar e auxiliar. Então, sejamos essas cuidadoras que têm essa sensibilidade de entender, de ler o que o idoso está querendo naquele momento, gente. Ele não vai verbalizar. Vai vir através dessas ações que eu falei, as suas necessidades, tá bom? Parabéns, aula profissional. Obrigada, Lucilene. Gente, então é isso, tá? Que eu quis trazer pra vocês. Como eu falei, tem muita gente nova chegando no meu Instagram e as dores que eu ouço lá são filhas que cuidam, dificuldade com a síndrome do pôr do sol, que não sabem o que fazer, outras batem de frente, dizem que não aguentam mais, mas olha só, é como eu falei, Alzheimer não é o fim.
não vai morrer agora porque tem Alzheimer. O que mais mata um idoso com Alzheimer é uma infecção urinária ou uma pneumonia. Porque leva ele para o PS e lá mesmo ele fica e possa ser que não volte mais. Mas o Alzheimer por si só não mata. O que mata são as complicações, porque o cérebro dele vai diminuindo e ele vai perdendo ali, vai morrendo. E com isso vem as doenças aí infecciosas, tá bom? Estimular a caminhada também ajuda. Exatamente, Josi. Fazer a caminhada ajuda a ingestão de líquido, frutas, legumes e a massagenzinha, tá? Tenta dessa forma. Não conseguiu a intervenção médica, tá bom? Então, gente, é sobre isso, tá? Como eu falei, vou deixar essa live salva. Cuidadores familiares que querem aprender a cuidar com mais facilidade, com mais leveza. Eu tenho uma especialização que te ajuda muito. Me chama no direct ou clica no link da bio que vai direcionar você. O curso está dividido em 22 módulos, mais de 140 aulas, porque eu fiz uma ordem cronológica do início dos sintomas até a finitude do Alzheimer. Tem aulas simulativas, nós temos um grupo que uma vez no mês nós temos aula lá para tirar dúvida, atualidade, o que eu coloco em prática e dá certo no meu plantão, ensino para as minhas alunas. Tem certificado, apostila, PDF. Quem é de São Paulo, que chega as vagas para mim, eu coloco lá no grupo. E quem tiver disponibilidade, entre em contato aí para tratar isso diretamente com a família. Então, nós temos esse grupo como forma de apoio, de acolhimento, trocar informações. Vocês não ficam jogados numa plataforma, não. Eu estou lá apoiando, direcionando e sempre em constante contato direto ali com as minhas alunas, tá? Tem acesso durante um ano na plataforma. Qualquer dúvida é só me chamar. E é sobre isso, gente. Porque dessa especialização, visto a necessidade de mais pessoas saber cuidar, porque o número de idosos com Alzheimer só aumenta a cada dia, tá bom? Então é sobre isso. Qualquer dúvida me chama no direct ou diz embaixo dessa live que eu quero, que eu te chamo. E é sobre isso. Tô aqui para o que vocês precisarem. Muito obrigado para quem esteve aqui até agora, as meninas que interagiram, minhas alunas que estão aqui. Tenham uma excelente noite, um excelente domingo para vocês, um final de semana abençoado. E eu estou aqui para o que vocês precisarem. Qualquer dúvida, me chama no direct. Se eu não responder de imediata, porque eu não consigo, posso estar no plantão, mas assim que dá eu respondo. E eu estou aqui para ajudar vocês, familiar e cuidadoras, a cuidar com leveza. Porque Alzheimer não é o fim, é o início de uma nova vida. E se tiver que deixar as marcas na vida de alguém, que deixe as marcas do amor. Eu sou Cileuda Santos, estou aqui para ajudar vocês. Um beijo no coração e faça um print, por favor. Coloque no Instagram, me marque, porque eu vou repostar, tá bom? Um beijo no coração de vocês, tenham uma boa noite e qualquer coisa me chama, tá? E vem se especializar para você cuidar com leveza, com eficiência, tá bom? Beijo, boa noite.